Deus te abençoe poderosamente na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Paz seja convosco. Que satisfação, mais uma vez, ter esse privilégio de trazer a palavra do Senhor para a igreja. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Quantos estão felizes na presença de Jesus nesse domingo? Amém. Quantos têm motivo para glorificar ao Deus vivo? Meus irmãos, diga para o seu irmão essa verdade, porque quando é bom nós sermos lembrados dela. Diga assim: é vivo. Você sabe o que isso significa, meu irmão? Sabe o que isso significa? Porque das portas para fora dessa igreja, muitas pessoas adoram a deuses mortos. Às vezes tem pernas e não andam, tem braços e não se mexem, tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem. As pessoas conseguem ver, visualizar esses deuses, esses ídolos, com letra minúscula, amém? Porque Deus com letra maiúscula só existe um, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Israel, Jacó. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é vivo. Isso significa que toda oração que ele faz, sobe, ele ouve. Uma das características que a gente chama de teologia de atributos de Deus é a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onividência. Ele vê tudo, ele é todo poderoso, está em todas as situações. Então, todas as orações que você faz, ele está lá ouvindo e preparado para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Para você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo em Mateus, capítulo 13. O Senhor tem uma palavra poderosa para as nossas vidas essa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado, mais uma palavra poderosa para você. Diga para a pessoa que está do seu lado, mais uma palavra poderosa. Deus vai falar com você. Mexe com essa pessoa, tira o lugar dela, parece que ela está sonolenta, dormindo. Isso aí, Ju, isso aí. Amém? Meus irmãos, eu sempre digo, repito, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única palavra, é o único livro que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Porque tudo que está escrito aqui, pelo menos para mim, não sei para você, mas para mim é tudo verdade. É verdade literal. E isso que nós vamos aprender hoje sobre sementes, né? Muitas outras doutrinas, outras religiões lá fora tentaram se apropriar indevidamente da palavra do Senhor, mas não tem o efeito, não tem a eficácia que a palavra de Deus nos traz. Outras pessoas, outras doutrinas, outras igrejas, outras religiões tentaram se apropriar dessa palavra sem dar o crédito ao verdadeiro dono, que é o Deus de Abraão, quem deixou registrado para nós. Nós vamos falar sobre semente. Fecha os olhos agora e tenta visualizar uma semente, uma sementinha, pode ser do que é. De repente você teve a oportunidade de desfrutar de melancia. Quem gosta de melancia, diga amém. Amém. Né? De repente você pode pensar numa sementinha de melancia. Você pode pensar em semente de laranja. O que mais? Semente de quê? Me ajuda aí. Semente de abacate. Abóbora, né? Tantas sementes. Você consegue visualizar uma semente nas suas mãos? O que você visualiza quando você enxerga uma semente? Quando você olha uma semente? Você olha só a semente em si, ou você consegue visualizar que essa semente ela pode se transformar numa linda plantação, numa linda floresta, árvores e árvores desse fruto que uma única semente pode gerar? Quantas sementes existem dentro de uma laranja? Depende da laranja, mas sempre tem uma semente ali dentro. Quantas sementes existem dentro de uma melancia? Cada uma dessas sementes pode gerar um ramo de melancia, uma ramagem de melancia e gerar dezenas de melancias, centenas, sei lá quantas. Um pé de laranja, quanto é a expectativa de vida de um pé de laranja? Não sei, mas pode gerar dezenas, talvez milhares durante todo o tempo de vida. Tudo por causa de uma semente. Diga para a pessoa que está do seu lado, a semente
é poderosa. A semente é poderosa. Olha para uma sementinha. Jesus, em determinado momento, fé, ele disse que se nós tivéssemos fé, olha que incrível, do tamanho de uma semente de mostarda, de um grãozinho de mostarda. Quem conhece mostarda? É pequenininha, não é, Jonas? Semente de mostarda é pequenininha. Ela é poderosa, só que a maioria das pessoas não dá a devida importância para as sementes. Então, nessa noite, Deus vai falar conosco para que nós possamos aprender a semear. Se nós entendermos que nós vivemos num mundo de vai e vem, tudo aquilo que você oferta volta para você. Se você entender que a partir de hoje, tudo que você lança na vida de outras pessoas, tudo que você faz para outras pessoas, de uma forma ou outra, vai voltar para você, porque é bíblico, você vai começar a observar as sementes que você lança na terra. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Olha para ela, observa. Você vê uma pessoa, não é? Mas isso daí é terra fértil, sabia? É terra fértil. Diga para essa pessoa, você é terra fértil. Você é terra, com voz de profeta, com autoridade, vai lá. Você é terra fértil. Tá ouvindo, Álvaro? Você é terra fértil. Richelle, irmã Richelle, você é terra fértil. Amém? Irmã Maria, você é terra fértil. Edilson, você é terra fértil. Todos vocês são terras férteis. Amém? Tudo aquilo, presta atenção, agora eu estou falando para você, tudo aquilo que você semear na vida dessa pessoa que está do seu lado vai voltar para você. A 30, 60 e a 100 por 1. Se você aprender a semear bênção, tudo que você semear volta para você, volta igual. Sabia disso? Águia gera águia. A semente de uma águia vai ser sempre uma outra águia. A semente de um leão vai ser sempre um outro leão. A semente de amor que você determinar, que você depositar sobre essa terra fértil que está do seu lado, ela vai voltar ela vai voltar como amor para você também. Todas as bênçãos que você fizer na vida de alguém vai voltar para você, cedo ou tarde, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E diz assim, de Deus o homem não zomba, porque tudo aquilo que ele plantar, certamente, o quê? Certamente colherá. Colherá. Olha o poder da semente. E eu quero já começar desafiando essa noite. O que é que você tem semeado na vida das pessoas? Como assim, pastor? Sabia que tudo que você fala é uma semente? E presta atenção. Na maioria das vezes, uma semente, uma vez lançada, você não pode voltar com ela, não. Então a gente tem que ter muito cuidado com o poder das palavras. Porque a palavra de Deus é assim, uma palavra que você lança na vida de uma pessoa, ela não volta vazia mais não. Ou seja, vai sempre gerar consequência. Já tinha parado para pensar sobre isso? Tudo que sai da sua boca, seja para o seu marido, seja para a sua esposa, seja para os seus filhos, seja para a pessoa do trabalho, para o seu chefe, para o seu patrão, para as pessoas que estão abaixo de você, tudo que você fala para elas é sementinha. A sua semente está alimentando o bem dessa pessoa ou está alimentando o lado ruim dessa pessoa? Você está gerando nessa pessoa admiração por você ou você está gerando nessa pessoa uma antipatia, uma aversão por você? A pessoa com quem você lida, de repente você pode ser funcionário. A pessoa, o seu patrão, o seu chefe, como é que ele te trata? Porque geralmente da maneira que ele te trata é que você quer tratar ele também. Não é assim que a gente faz? Não, não pode ser assim. Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser luz e sal nessa terra. Nós precisamos fazer a diferença. Jesus, em determinado momento, diz assim: você precisa abençoar os que te amaldiçoam. Você precisa gostar das pessoas que não gostam de você. Se você gostar apenas das pessoas que gostam de você, um publicano faz isso também. Não tem vantagem nenhuma. Sabe quando é que nós fazemos a diferença? É quando nós tratamos as pessoas da maneira contrária a que elas nos tratam. Então,
Você sendo terra fértil, você vai ser a partir de hoje capaz de filtrar aquilo que você vai devolver para o mundo. Mesmo que você receba sementes ruins, Deus te capacita nesta noite a transformar toda semente ruim em semente boa. Toda maldição que for lançada contra a sua vida, ela é transformada a partir de hoje em bênção na sua vida. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você lançar volta para você. Não é o que você recebe que volta para você, mas aquilo que você lança de volta é o que volta para você. Então, quando uma pessoa te amaldiçoa, presta atenção nisso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo nada mais, nada menos do que amaldiçoar a si mesma, lançar maldição sobre si mesma. Porque em você não pega nem maldição, nem feitiçaria, nem encantamento. Porque quem te reveste, quem te guarda é o Senhor dos Exércitos. Presta atenção nisso, ainda que te tratem mal, ainda que falem mal de você, o que você precisa fazer é transformar esse mal em bênção. Porque o que vai voltar não é o que lançaram contra você, mas você lança de volta na vida das pessoas. Quem entende, diga amém. Amém. Glória a Deus. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Essa água aqui é do Rafael. Oh, Jesus. Ei, Rafael. Abra lá, então, você que abriu a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus não perdia tempo. Jesus de casa assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: o semeador saiu a semear. Está falando de um fazendeiro, de uma pessoa que lidava com terra. Essa pessoa, ele decidiu a jogar na terra as suas sementes. E continuando, ele diz assim: ao semear, verso 4, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Número 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Vou repetir, caso você não tenha ouvido. Enfim, a última semente lançada caiu em boa terra. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga assim: eu sou boa terra. Eu sou boa terra. Eu sou fértil em Cristo Jesus. Eu estou preparado a multiplicar, a transbordar as bênçãos do Senhor. Quem recebe, diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, é terra boa quem transborda. Anote isso se você trouxe papel e caneta. É terra fértil, somente terra fértil transborda. A terra que é estéril é uma terra problemática. Ela não transborda, ela multiplica. Tudo que é lançado na terra estéril, morre. Meu Deus, eu podia fechar a pregação por aqui. Mas vamos continuar um pouco mais, amém? Feche seus olhos. Pai, esta é a tua santa, maravilhosa, poderosa palavra. Não é a minha palavra, Senhor, mas a palavra que saiu de ti, saiu do trono. Meu bom Deus, que o Senhor venha se revelar mais uma vez a nós, por graça, por misericórdia. Porque nós somos carentes, meu bom Deus, e precisamos aprender mais de ti todos os dias. Que o Senhor possa, meu bom Deus, trazer para nós a revelação sobre essa palavra. E que nós possamos sair daqui cheios do Senhor, cheios do teu Santo Espírito, cheios, meu bom Deus, de bondade, cheios, meu bom Deus, de alegria. Que nós possamos ser férteis, meu bom Deus, lá fora, no mundo estéril. Nos ajuda a ser férteis, Pai, para a honra, glória e louvor do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós precisamos aprender uma verdade, e essa verdade vem dos céus.
Riqueza é o que nós temos aqui fora. Amém? Amém. Não. Riqueza é o que nós temos aqui dentro. Diga para o seu irmão, riqueza é o que você tem aí dentro. Sabia, vou dizer, porque é bom relembrar de vez em quando, que o bem mais precioso que nós podemos ter mora dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo? Sabia disso? Tem muitas pessoas que pensam que as riquezas estão do lado de fora. Riquezas do lado de fora, riquezas naturais que nós podemos ver, são aquelas que vão ficar aqui quando nós formos recolhidos pelo Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Porque lá está o lugar correto de nós ajuntarmos tesouro. Porque os tesouros que nós ajuntarmos lá, nós vamos desfrutar lá e não aqui. Porque o nosso Deus é espírito e assim sendo, ele não se comunica com as coisas naturais terrenas. Meu irmão, a coisa mais preciosa que você tem já está dentro de você, que é o Senhor Jesus, que é a própria palavra, que é o fato de você já ser salvo. Esta palavra, o Senhor nos diz, ele disse assim, leva essa palavra para onde você for. Leva essa palavra e prega essa palavra. Ou seja, semeie o que há de melhor em você, na vida das pessoas. O que há de melhor é a palavra de Deus. Entregue para outras pessoas. Porque nós fomos salvos para sermos agentes de salvação e transformação na vida de outras pessoas. Tudo que há de mais rico, mais importante dentro de você é o que o Senhor quer que você multiplique lá fora. Porém, nem todas as pessoas serão alcançadas. Diga amém por isso. Como assim, pastor? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. E eu não vou fazer nenhuma ginástica mental aqui para te convencer a respeito disso. Porque a própria interpretação dessa passagem está poucas linhas à frente. Então, a palavra do Senhor lá no capítulo 13, verso 5, diz assim. Aliás, no verso 4, vamos começar no 4, né? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Amém? Aí se você pular para o 10, está escrito assim, então se aproximaram os discípulos e perguntaram a Jesus, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido isso, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Você que tem, você vai receber ainda mais, você vai receber em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. O coração está endurecido. Eles não querem aprender, eles não querem entender. Eles não querem viver aquilo que você vive. O mundo de hoje em dia, ele está cada vez mais nos confrontando a igreja, confrontando o salvo. Por quê? Eles não sabem o que eles estão perdendo e querem levar você também para essa perdição, é o que eles vivem lá fora. Continuando, porque nós ainda não chegamos na parte onde Jesus está. A própria parábola. Porque o coração desse povo, repetindo o verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. A palavra do Senhor nos diz, lá no Velho Testamento, em determinado momento, que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Por quê? Porque é propósito. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não é uma pessoa a quem se deve questionar. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 29, que algumas coisas foram reveladas, porém outras elas são guardadas apenas ao Senhor. E nós que cremos, nós precisamos apenas dizer amém. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Então se é assim e ponto final. Eu não discuto com o Criador. A obra não discute
com aquele que a criou. O barro não discute com o oleiro. A nós cumpre apenas crermos que o nosso Deus, ele é bom e a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa vontade. Continuando, porque o coração deste povo está endurecido. Alguém endureceu. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Algumas pessoas, Deus está rejeitando. A verdade é essa. O texto é muito claro. Deus não permite que determinadas pessoas entendam para que elas não se convertam. Por quê, pastor? Se Deus não quis revelar, eu também não posso, não tenho como, não tenho condição. Porque se eu dissesse algo aqui, seria heresia, aquilo que não está na palavra. Mas a verdade é essa. Continuando. Verso 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos. Estou falando, a igreja está recebendo nesse momento. É o Deus Todo-Poderoso que está falando para você. Vocês, nós, os salvos, somos bem-aventurados, porque nós vemos. E os nossos ouvidos, porque ouvimos. Diga para a pessoa, você é mais do que feliz. Você é bem-aventurado. Bem-aventurado significa ser mais do que feliz. Porque Deus te escolheu. Diga para essa pessoa que está do seu lado, Deus te escolheu. Deus escolheu te salvar. Deus escolheu te abençoar. Deus te escolheu fazer uma pessoa diferente daquelas que estão lá fora. Você é um privilegiado, porque você já tem dentro de você o que há de mais caro e importante. Não deixa Satanás te confundir com relação a isso. Verso 17. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Aqui Jesus vai começar a explicar a parábola do semeador. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lá atrás no verso 4. Então, o verso 4, a explicação dele está no verso 19. O verso fala sobre as aves. A palavra do Senhor fala sobre as aves de rapina. Aves de rapina são demônios que impedem que essas pessoas recebam a palavra de Deus. Mas a pessoa está tão endemoniada, e entenda essa palavra endemoniado, não significa que a pessoa precisa manifestar. Às vezes a pessoa está numa vida tão errada, às vezes ela carrega tanto lixo, lembra do lixo que a gente falou semana passada? Às vezes é tanta falta de perdão, às vezes é tantos problemas, que ela vive uma vida endemoniada. Cercada, isso significa ser cercado por demônios, e esses demônios, toda a semente boa que é lançada na vida dela, eles impedem que essa pessoa receba essa palavra. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, por que você entende e outras pessoas não entendem algo que parece ser tão óbvio? Como é que se explica isso, a não ser pelo lado espiritual? Algumas coisas a gente lê e salta aos olhos, porém você pode passar talvez uma vida falando para um catedrático, uma pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em qualquer ciência ou enfim, área de conhecimento da vida, e essa pessoa não entende. Não entra a palavra dentro dessa pessoa. Por quê? Por causa justamente dessa vida que ela leva, cercada por demônios, aves de rapina, que roubam a palavra. Mas esta palavra já está cancelada na sua vida, porque o melhor de Deus já está na sua casa, na sua família. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Verso 5 diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda. Nós estamos falando aqui de pessoas rasas, de pessoas descomprometidas, de pessoas instáveis na presença de Deus. Vamos conferir isso? Verso 20 e 21. Eu tenho que mudar a página, talvez você é só mudar de coluna. Disse assim o Senhor Jesus: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Aquela pessoa eufórica. Pessoa
que a Bíblia chama também de capim seco. Como é que chama capim seco? Fugiu o nome aqui. Nós vamos ser provados, nós vamos ser testados, e a palha. Fogo de palha, falar em fogo de palha. Você coloca fogo na palha, o que acontece? Queima rapidinho. Então, são pessoas que não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia, o que acontece? Ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Pastor, mas quem é que é perseguido pela palavra? Existem perseguições acontecendo o tempo todo. Mas o simples fato de você querer se manter na palavra, enquanto todas as pessoas estão fora da palavra, fazendo coisas contra a palavra, fazendo coisas contra o Espírito Santo, aquilo que entristece o Espírito Santo, essas pessoas estão agindo fora da palavra. Então, a pessoa vindo circunstâncias sobre a vida dessa pessoa, vindo qualquer dificuldade, qualquer desafio, é uma pessoa que desanima. É uma pessoa que se entristece muito fácil. É a pessoa que perde o foco. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada? Que é uma pessoa que perde o foco fácil na presença do Senhor. Qualquer situação, ela já começa a murmurar. Ela se esquece de todas as bênçãos que tem recebido para se concentrar naquilo que está dando errado. Naquilo que está gerando algum tipo de dificuldade, problema ou desafio. São pessoas que não têm rasas, que não são aprofundadas na presença de Deus, que não buscam intimidade com o Espírito Santo. O Senhor está dizendo para nós essa noite que nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você precisa aprender mais de Deus. Você precisa aprofundar as suas raízes. Porque só permanece quem tem as suas raízes na rocha. E para alcançar a área rochosa da terra, você precisa ter raízes profundas. Com raízes profundas, nada vai te abalar. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser como o Monte Ararat, Sião. Por quê? Porque o Monte Sião pode bater o vento que for, pode vir a tempestade que for, nada faz com que o Monte Sião se abale. Amém. E se você tem raízes profundas no Evangelho, se você tem raízes profundas na palavra, não é qualquer vento que te tira do lugar. Não é qualquer tempestade que vai te assustar. Não é qualquer trovoada, não é qualquer barulho. Porque o inimigo é muito com barulho. Diga para o seu irmão: o inimigo vai tentar te assustar fazendo barulho. Pastor, dá um exemplo. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Se és tu, Jesus, então me diga para que eu possa ir aí, onde o Senhor está. Jesus estava vindo caminhando tranquilo, né? Numa tempestade sobre as águas. Aí Jesus diz assim: então venha, Pedro. Aí Pedro começa a dar os primeiros passos. E tá tudo bem. De repente um trovão do lado direito. Aí aquele era assusta. Estava olhando para Jesus, deixa de olhar para o clarão, para o barulho. Aí dá mais um passo, já começa a sentir o pezinho mais fundo um pouquinho. Outro barulho do outro lado. O inimigo sempre vai tentar te desestabilizar fazendo barulho do seu lado. Com gritaria. Barulho pode ser gritaria, pode ser problemas, muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo. Calúnias, difamação. São barulhos que o inimigo faz para tentar desacreditar. Sabe por quê? Porque em 2 Pedro, está escrito que o inimigo das nossas vidas não pode nos tocar. Diga para o seu irmão, essa pessoa linda que está do seu lado: o inimigo não pode te tocar. E como ele não pode te tocar, ele tem que ficar fazendo barulho do seu lado, tem que criar confusão. Barulho é confusão, é desestabilização. Ele tem que tentar te desestabilizar de alguma forma. O inimigo ele sempre vai tentar trabalhar no barulho, fazendo barulho para te assustar. Porque quando você se assusta, você geralmente perde o foco do que interessa e coloca o seu foco no que não interessa. Então, essas pessoas não podem fazer parte da sua
linha de amizade. São pessoas problemáticas que qualquer problema que acontece na vida delas, elas vão ficar completamente desestruturadas e vão querer te influenciar com a desestrutura delas. Presta atenção numa pessoa desestruturada. Ela vai querer trazer a desestrutura dela para dentro da sua casa. Ela está completamente quebrada lá fora e vai querer vir, não, porque eu preciso de alguém, preciso que você me ajude. Olha, nem todo vento foi feito para você entrar. Sabia disso? Tem vento que é para você participar. Tem vento que se você entrar, você vai entrar em tempestade que não foi feita para você. Problema que não é seu. Então toma bastante cuidado. Não pega uma pessoa desestruturada na palavra, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que tem menos fé que você e traga para cuidar dessa pessoa. Você tem que trazer ela para a igreja. E na igreja, nós vamos cuidar dessas pessoas, nós vamos ensinar o caminho da verdade para essa pessoa, para que essa pessoa por si mesma, ela possa se firmar na verdade. A palavra do Senhor diz que a salvação ela é individual. Então cada pessoa ela tem que cuidar de si mesma. Então muito cuidado com relação a esse tipo de pessoa. Essas pessoas que são muito rasas. As pessoas rasas são complicadas. Continua. Verso 6 diz assim: porém saindo o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Verso 22. Verso 22 diz assim: o que é semeado entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. As pessoas que se deixam levar pelas belezas da terra. Será que maldição pode se transformar em bênção? Pode, não pode? E o contrário? É verdadeiro? Será que bênção pode ser transformada em maldição? Será que não mesmo? Essa terra que nós nos encontramos é uma terra de bênção ou é uma terra de maldição? Bênção. Para quem tem a palavra, para quem está estruturado na palavra. Porque se a pessoa não está estruturada nessa palavra, eu conheço várias pessoas que se encaixam nesse perfil que eu vou dizer para você. As bênçãos de Canaã confundem a pessoa. Ela deixa de servir ao Deus verdadeiro para servir ao Deus da terra, aos frutos da terra. As bênçãos da terra podem transformar, sim, a vida de uma pessoa. Podem complicar a vida de uma pessoa, quando essa pessoa tira o foco das coisas certas e começa a colocar o foco nas coisas erradas. A pessoa, ela é abençoada pelo Senhor nessa terra. Essa terra mana leite e mel. Quem concorda, diga amém. Amém. Essa pessoa, ela começa a ser abençoada pelo nosso Deus. Tudo começa a dar certo. E aí, ela passa a deixar de vir aos cultos. Um dia só na semana, um culto na semana. Mas aí tem trabalho, pastor. Trabalho é bênção? É bênção. Mas se o trabalho for o Senhor da sua vida, for o ídolo que você está levantando no lugar do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro, isso que era para ser bênção pode se tornar maldição. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse verso. Lá onde diz que são as sementes que o sol queimou, porque eram pessoas também rasas, não tinham raiz. E como elas não tinham raízes, as raízes eram muito rasas, não aprofundavam e não pegavam a água que está mais abaixo na terra. Semente. Deus está falando aqui, Jesus está falando sobre a palavra de Deus, que é a semente mais poderosa que pode existir, que nós podemos trabalhar, que nós podemos ter nas nossas vidas. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. Palavra tão poderosa que lá em Mateus 17, 20, fala sobre o grão de mostarda. Em outro lugar, diz assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar de Deus. Ninguém se zoe
ninguém zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai ceifar, colher. Gálatas 6, 7. Tudo isso é sobre a semente. Então, o desafio está aonde semear? O que é que nós precisamos fazer para lançar sementes boas? E a resposta está na palavra do Senhor também. Abra lá comigo em Lucas, capítulo 10, 25. Dá um glória a Deus aí para mim saber que você está respirando. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém mais uma vez. Amém. Lucas 10. 25. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aonde está a semente aí, pastor? Não estou entendendo. Quais são as sementes, pastor Jesus, que eu preciso lançar porque eu tenho um alvo? E o meu alvo é a vida eterna. Quais são as sementes que eu preciso lançar para que eu possa alcançar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como que você interpreta a palavra de Deus? Verso 27. A isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Número 1. Número 2. Com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Em segundo lugar, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu: disseste corretamente. Faz isso e você vai viver. Se você fizer essas coisas, você está lançando a semente correta no solo correto e você vai colher os frutos que você deseja. Então, aqui eu começo a ministração propriamente dita. Presta atenção agora. O nosso Deus está falando sobre sementes, amém? Amém. Quais são as sementes que nós estamos lançando para que nós possamos colher esse fruto que esse jovem questionou ao Senhor Jesus? Salmo 116, verso 12 diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Eu quero te perguntar nessa noite, cheio do Espírito Santo, quais são as sementes que você tem lançado no altar do Senhor, na igreja do Senhor? Porque a palavra do Senhor diz assim: as melhores sementes são aquelas que você semeia no reino e na justiça de Deus em primeiro lugar. Porque se você lançar as suas sementes nessa terra, você vai colher frutos bons. Coloca o reino e a justiça em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Aonde está sendo o lugar onde você está semeando? Veja bem, Jesus disse: o que você sabe sobre a lei? O que você sabe sobre sementes? Vamos transformar esse texto para o nosso entendimento aqui. Vamos trazer para essa ministração. E aí, o que o jovem diz para ele? Jesus: olha, eu sei que eu preciso amar ao meu Deus com todo o meu coração. Quem ama a Deus com todo o coração? Olha, você já deu um passo além, hein? Você já está mais perto da salvação. Com toda a sua alma. O que significa isso, pastor? O que é a alma? A alma é o centro dos desejos, das paixões. Onde está o seu desejo, a sua paixão? Está aqui, neste lugar, nesse ambiente? Esse ambiente é o lugar que você mais ama estar? Aqui a Siri está falando comigo. Está intrometendo aqui na nossa conversa. Porque enquanto nós não amarmos a presença de Deus mais do que nós podemos amar todas as outras coisas, e entre outras coisas está o dinheiro. Jesus só colocou mamon, as riquezas, no mesmo pé de igualdade, entre aspas, que o nosso Deus verdadeiro. Porque se nós não amamos a Deus em primeiro lugar, se Ele não está em primeiro lugar no altar do nosso coração, está errado. E nós podemos colher frutos em razão dessa escolha, dessa semente lançada. Já parou para pensar sobre isso? Então, ele continua: com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Quem é que trabalha muito nessa terra?
Quem é que se esforça muito nessa terra? Eu me esforço. Se você está se esforçando mais pelo Deus da terra do que para com o Deus verdadeiro, alguma coisa também está errada. Ah, pastor, hoje é domingo, estou tão cansado, estou desanimado, tive uma semana pesada. Semana pesada por quê? Porque eu trabalhei muito. Ah, então quer dizer que você trabalhou muito, está cansado, está pesado, está desanimado, não está querendo ir no culto. Não, você pode se entregar mais para as necessidades do trabalho da sua semana do que se esforçar para estar 1 hora, 2 horas na presença do Deus vivo. Será que não tem alguma coisa errada nesse raciocínio também? Será que nós estamos entregando os melhores anos da nossa vida para o Senhor? Nós estamos ofertando o nosso melhor ao Senhor ou as nossas próprias vontades? Nós estamos alimentando mais a nossa alma, os nossos desejos internos, ou alimentando aquilo que interessa de verdade, aquilo que acumula tesouros no céu? Meu Deus, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra transforma. Diga para o seu irmão, a palavra tem que te transformar. Amém. A palavra tem que mexer com você. Palavra que simplesmente passa a mãozinha na sua cabeça não te leva para o céu. Amém. A palavra que mexe comigo, a palavra que dói em mim, é a palavra que me mostra onde eu preciso ser transformado. Onde eu preciso ser melhorado. Para que eu possa me parecer mais com o modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um alto padrão de qualidade, hein? Glória a Deus. Quem quer se parecer mais com Jesus Cristo? Glória. Então preste atenção, você vai ser desafiado, porque Jesus Cristo, ele está num patamar de alto padrão de qualidade. E a palavra do Senhor diz que é possível, que é de glória em glória que nós vamos caminhando até o dia que nós vamos atingir a estatura de quem? Do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus Cristo. Mas depende de nós, depende de esforço, depende de saber onde lançar, onde semear as boas sementes. São sementes suas lançadas no altar do Senhor. O salmista, vou repetir para você, 116:12, disse assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Quem tem recebido bênçãos do Senhor? Amém. Eu tenho recebido muitas bênçãos, cheio de saúde, de alegria, filhos perfeitos na presença de Deus. Tudo o que pensa o meu coração, o Senhor está lá para realizar, está lá para me abençoar. O que darei a Deus, que é um Pai tão amoroso? Porque Ele já tem tudo. Então o que Ele precisa está escrito aqui. O que Ele espera de nós é que nós venhamos a dar a Ele a honra do nosso coração. Porque aonde estiver o seu coração está o teu? Aonde estiver o teu coração está o teu tesouro. Quero te convidar essa noite a arrancar esse tesouro que está aí dentro do seu coração e colocar no lugar dele Deus. Aleluia. De verdade. Quero te desafiar a colocar Deus dentro de você e não deixar ninguém tirar, nem ninguém, nem nenhuma circunstância, nem nenhuma situação. Porque ele vai tentar roubar o que você está recebendo aqui esta semana, esta noite. Mas a ação do inimigo cai por terra agora, em nome de Jesus, amém. Porque ele já é um derrotado. Diga assim, o inimigo está derrotado na minha vida. E aquilo que está dentro do meu coração não será roubado pelo inimigo. Em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, como tem sido a minha fidelidade com o Senhor? É outra coisa que nós precisamos ter bastante cuidado. Estou falando agora, por exemplo, de dízimos e ofertas. Fidelidade diz respeito a dízimos e ofertas. Veja bem, todo mundo nessa casa é dizimista e ofertante fiel. Não estou mandando indireto para ninguém. Mas são situações que precisa ficar atento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente recebe a palavra hoje para, se eventualmente a gente for desafiado amanhã, nós não venhamos a cair em tentação. Diga amém por isso. Amém. Vou repetir, todos nessa casa, para a glória de Deus, são dizimistas e ofertantes fiéis. Não estou mandando indireta para ninguém, mas é neste momento, quando está tudo bem, que nós precisamos ser municiados, armados e preparados para o dia mau, porque a palavra diz que ele vem para todos. Então, no dia mau, presta atenção, quando as coisas começam a ficar apertadas, um pouquinho que seja, é quando nós somos tentados pelo inimigo. Ah, porque Deus não precisa do dinheiro não, mas você, a sua conta está apertada dentro de casa. Não,
Porque é na fidelidade do pouco que Deus me coloca sobre o muito. Glória a Deus. Não é quando eu tenho abundância para devolver ao Senhor que eu estou fazendo alguma vantagem. Porque Jesus ele elogiou não as pessoas que estavam entregando caminhões de dinheiro no templo, mas uma viúva pobre que tinha 3 moedinhas no bolso e foi lá e entregou tudo. Ela olhou para as moedinhas, o que eu vou fazer com 3 moedinhas? Eu vou fazer nada com essas moedinhas. Mas se eu plantar, se eu semear essas moedinhas no lugar certo, que é o altar do Senhor, o meu Deus que me sustenta, Ele vai me honrar, porque Ele está vendo a fidelidade do meu coração. Amém. Diga para o seu irmão, a fidelidade move a mão de Deus. A sua fidelidade mantém a sua casa abençoada. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 10, diz assim: aquele que dá fruto, presta atenção, existe uma revelação muito poderosa nessa palavra. Aquele que dá fruto, e fruto vem de semente. Aquele que dá fruto, a quem semeia, a quem tem fome, vos suprirá e multiplicará o quê? A semente. E fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Frutos da vossa fidelidade. Frutos da vossa fidelidade. Frutos da vossa fidelidade. Fidelidade com o Senhor também é semente. Quando eu sou fiel, veja bem, Deus é tão justo que Ele não estabeleceu valores. Diga para o seu irmão, Deus é justo. Deus não estabeleceu valores. Deus estabeleceu um percentual. Pastor, o que é dízimo? Até hoje eu não entendi. Dízimo é você pegar o valor que você recebe na sua semana e ser fiel com o Senhor em 10%. Pastor, eu posso ser fiel com 5%? Não. Você pode ofertar com 5%, porque ser fiel a Deus significa 10%. Você vai na calculadora, ganhei 1.000 na semana, 10% é 100. Pastor, eu sou obrigado? De maneira nenhuma. Porque Deus, Ele não quer que ninguém faça nada por obrigação. Eu nem tinha falado com Maria, mas ficou aqui, eu vou aproveitar. Deus quer que você seja fiel a Ele para honrá-lo, para entregar a primícia do que você recebe para Ele. Por gratidão, são princípios espirituais que a gente sempre ensina sobre dízimos e ofertas. Não fala sobre dinheiro. Dinheiro é o que Satanás quer que você pense. Porque quando se fala sobre dízimo e oferta, nós estamos falando sobre princípios espirituais que são muito mais altos, muito mais importantes. Estão num nível muito acima da questão financeira. Deus usa a finança para que você exerça o direito de semear estes princípios: liberalidade, dependência, amor, semeadura, semente e fé. São esses os princípios espirituais que permeiam, que fundamentam os dízimos e as ofertas. Deus não está pedindo para ninguém aquilo que Ele não deu primeiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te pede o dízimo do que Ele te entregou primeiro. Isso significa que se Deus não é fiel em primeiro lugar, você não tem que devolver nada. Porque Ele te pede sobre aquilo que você recebeu. Fidelidade, ela funciona da seguinte forma: primeiro Deus faz com você e depois você devolve a Ele para honrar a Deus por aquilo que Ele fez. Quem entendeu, diga amém. Amém. E isso é semente. Diga para o seu irmão, isso é semente. Vou repetir, anote aí porque esse versículo é importante, é fundamental. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Aquele que dá fruto. Quem é que dá fruto? Quem é que faz a árvore frutificar? Quem é que faz a árvore frutificar na sua casa? Você pensa que é você que é o fruto do seu trabalho? Não, é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que se Ele não quiser, nenhuma folha cai da árvore se não é por vontade de Deus. Ele tem controle sobre todas as situações. A situação é ruim, mas continua na mão de Deus. O poder de mudar essa situação está na mão dele, não mudou de mãos, não. Amém. As pessoas dizem: você está passando dificuldade, as más línguas, você está passando dificuldade é porque está nas mãos de Satanás, está em pecado. Não, Deus permanece no controle. E na hora que Ele quiser mudar, Ele muda. Ele não precisa de autorização de ninguém.
Aquele que dá fruto a quem? Deus dá fruto a quem? Semeia. Deus dá fruto a quem semeia. Diga para o seu irmão. Deus dá fruto a quem semeia. E pão a quem tem fome. Este Senhor suprirá e multiplicará. É o que nós sempre falamos aqui na Grande Comissão Church. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. O nosso Deus não subtrai nada de ninguém. O nosso Deus não divide nada de ninguém. O nosso Deus não é de divisão. O nosso Deus, ou ele é de multiplicação, ou ele é no mínimo de soma. O nosso Deus, ele sempre aumenta e jamais subtrai. Diga para o seu irmão, o nosso Deus jamais subtrai. Ele não sabe trabalhar com subtração. O nosso Deus só sabe trabalhar com soma e multiplicação. Isso também é semente. Quando você entende, quando essa semente entra dentro do seu espírito, veja bem, eu não costumo usar o coração. As pessoas que me acompanham há mais tempo já devem ter percebido isso. Eu não falo, porque Deus colocou no meu coração. É muitíssimo difícil eu falar isso. Geralmente eu falo que Deus falou ao meu espírito. Deus colocou ao meu espírito. Porque na palavra está registrado que o coração do homem é enganoso. Geralmente o coração está ligado à alma, está ligado à vontade própria. Eu não prego por aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu prego por aquilo que Ele colocou no meu espírito, porque o meu espírito se comunica com o Espírito de Deus. Não, às vezes a pessoa fala querendo, não é por maldade e tal, mas por desconhecimento. Então não estou criticando ninguém que te fala, porque Deus colocou no meu coração. Já ouvi isso milhares de vezes, mas Deus me revelou que Ele não fala ao coração, Ele fala ao Espírito. É de Espírito para Espírito. É do Espírito de Deus para o nosso Espírito. Diga, Deus não vai falar com você ao seu coração. Ele vai falar ao seu Espírito. Tem muitas pessoas que agem segundo a palavra de Deus. Mas muitas pessoas agem contra a palavra de Deus e dizem que foi Deus que colocou no coração dela. Está errado. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate. Porque Deus, ele não vai desdizer ou dizer contrário à palavra dele. Então ele nunca vai colocar no coração de alguém agir de uma maneira diferente ao que ele já estabeleceu na palavra. Quem entende, diga amém. Amém. Então muito cuidado com isso. Então, ele multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Se é fruto, vem de árvore, e árvore vem de semente. Fruto vem de semente. Fidelidade é semente. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fidelidade é semente. Honra é semente. Primícia é semente. Gratidão é semente. Diga. Liberalidade é semente. Dependência a Deus é semente. Amor a Deus é semente. Semeadura é semente. E fé é semente. Tudo a respeito da palavra de Deus. Gênesis a Apocalipse é semente. E se nós aprendermos a semear a semente correta, Deus garante que Ele vai multiplicar a sementeira. Quem entende, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Outra coisa muito importante que nós precisamos aprender a semear a gratidão. Deus fez por você essa semana ou foi só a minha vida que Deus abençoa? Quem que Deus fez essa semana? Você fez uma oração de gratidão ao Senhor? Glória a Deus por isso. Não precisa responder para não, amém? Eu estou perguntando, mas é para você responder ao Espírito Santo. Não quero colocar ninguém em constrangimento. Deus fez muito, tem feito muito na minha vida. E o meu dia é agradecendo a Deus o tempo todo. Gratidão, nós precisamos semear a nossa gratidão no altar do Senhor. Porque gratidão é uma semente poderosa, que quando nós entendermos, a gratidão abre as mãos do Senhor para nos abençoar. Porque Deus só abençoa aquele que é grato. Deus só abençoa aquele que é grato, que sabe demonstrar a gratidão, que sabe reconhecer a gratidão. Como é que a gente reconhece a gratidão? É ajoelhando, Senhor, muito obrigado por tudo e tal. Aí a pessoa chega do seu lado e tudo, você já levanta na hora. E aí, que bênção, pois é, fui lá e comprei e tal. Nossa, meu salário melhorou e tudo. Não. Gratidão é reconhecer porque Deus me deu. Não sei o que, mas você foi promovido. Não, Deus me promoveu. Você não está entendendo.
Ah, porque você agora está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, Deus está fazendo por mim. As pessoas vão dizer, mas você é muito inteligente, você é muito capacitado, você tem muitas conexões, você tem um bom network. Não, é tudo Deus. Porque se Deus tivesse me dado, como eu teria conseguido? É colocar Deus dentro da nossa boca, na nossa língua, na nossa conversa, 100% do tempo. Então, tem oportunidade, tem entre amigos, vamos glorificar Deus. Deus em primeiro lugar, é Deus, 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 Deus. Eu nada, é Deus, Deus, Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que reconhecem, aqueles que vão engrandecer o nome dele. Diga para o seu irmão, você precisa aprender a engrandecer o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Testemunho é outra semente poderosíssima. Nosso testemunho lá fora. Às vezes nós não somos bons com palavras. Ah, pastor, eu sou tímido, eu não sei pregar, não sei convidar para a igreja. Não tem problema não. Mas o seu testemunho, a sua maneira de viver, a sua maneira do dia a dia, de conduzir as coisas, o seu testemunho vai falar muito por você. A ponto de certas pessoas chegarem para você e falarem, você é diferente. Você nunca ouviu isso na sua vida? Não, eu já ouvi. Eu nem era crente ainda, para falar a verdade. Nem era crente. Mas como Deus já tinha um plano, um propósito, né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da minha família. Na minha família todo mundo bebe. Nada, ninguém fica... Ó, sai na internet e depois vão falar comigo, vão puxar minha orelha. Ninguém bebe, ninguém passa vergonha nem nada não. Mas eu sou o único da família que não bebi. Né? Não bebia. Nunca bebi na minha vida. Né? Tentei experimentar cerveja lá atrás. Experimentei. Quando eu estava com 17, 18 anos. Mas não gostei. Não, isso não é pra mim. Como assim não é pra você? Todo mundo gosta, mas eu não gosto. Eu nunca precisei da aprovação de ninguém para fazer as coisas. Nunca precisei de ser validado por ninguém para fazer as coisas. Significa que eu nunca precisei de me expor para conseguir ser aceito. Não fazia porque outras pessoas faziam. Aí as pessoas dizem assim, mas você é diferente, hein? Você é esquisito. Pois é, mas o que eu posso fazer? Diga para o seu irmão assim, você precisa ser chamado de esquisito. Ser esquisito é ser fora dos padrões. Diga para o seu irmão, você precisa ser fora dos padrões. Porque a palavra do Senhor diz que ama as coisas do mundo não são dignos de receber as coisas de Deus. Aqueles que amam mais as coisas do mundo não são dignos de receber as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Diga para o seu irmão, vamos amar mais as coisas do Senhor? Aleluia. Seu testemunho vai falar por você, meu irmão. Amém? Amém? Se coloque de pé. Eu já quero partir aqui para o final. Agora uma atenção especial. Te coloquei de pé para você ficar mais alerta. Vai mais uns 5 minutos de mensagem. Mas é o seguinte. Pode apagar as luzes para mim, Maria? Por gentileza? A palavra do Senhor diz... Nem todo solo é bom para semear. Já entendeu isso? Diga amém. Lá em Mateus... Comecei em Mateus 13, Mateus 7. Eu vou falar algo para você que pode nesse momento talvez te impactar. Mas é para isso mesmo, para você ir embora pensando, e o Espírito Santo vai confirmar no seu espírito. Quem puder chamar já a pastora para mim, fico agradecido. Mateus capítulo 7, verso 6, estamos falando sobre semente, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não deis aos cães... Olha que palavra forte, hein? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. Lança as boas sementes na vida das pessoas que não merecem. Você precisa aprender a separar as pessoas que merecem daquelas que não merecem. Existem pessoas... Quem está dizendo isso aqui é o próprio Jesus. Contexto, se você ler a partir do capítulo 7, Jesus está falando sobre pessoas o tempo todo. Vou te dar um exemplo. 7, verso 1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus está falando de pessoas. Verso 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Ele está falando de pessoas. E com a medida com que tiverdes medido as pessoas, vocês serão medidos também. Verso 3: porque
Vês tu o argueiro, você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está... Você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não está vendo a trave que está na sua vida, nos seus olhos. Você está falando sobre pessoas. Porque vês tu o argueiro no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está nos seus olhos. Verso 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens trave no teu. Número 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente que tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 6 é onde nós estamos. Então Jesus está falando de pessoas. Não deis aos cães, Jesus está chamando certas pessoas de cães. Isso é muito sério. Nem lanceis ante aos porcos, outros tipos de pessoas. Tem gente que tem espírito de cão e tem outras pessoas que têm espírito de porco. É forte, mas é verdade, é a palavra de Deus. Pérolas, essas pérolas que estão dentro de você. Nessa época, talvez você não saiba, mas as pérolas eram as pedras preciosas, as joias mais caras que haviam. Por quê? Porque o porco não entende a preciosidade daquilo que está dentro de você. Então, para certas pessoas que você está conhecendo agora, você tem que entregar só um pouquinho para ver o que ela vai fazer com aquela bênção que você está entregando na mão delas. Vou ser mais claro ainda. Sabe uma pessoa quebrada? Sabe uma pessoa quebrada? Pensa numa pessoa quebrada, problemática financeiramente falando, que tudo que ela coloca as mãos dá errado. Se você entregar dinheiro, se ela chegar para você e disser assim, Diego, me empresta $1.000 porque eu preciso fazer não sei o quê, eu vou mudar de vida, Diego. Se você emprestar, você vai perder o seu dinheiro e o seu amigo. Sabia? É entregar pérolas aos porcos. Porque você não cuidava nem do que era dele, você acha que ele vai cuidar dos seus $1.000? Porque os seus $1.000 não são $1.000 dele. São seus. E ele quer trabalhar com o seu. Se não cuidou do dela, do da pessoa, você acha que vai cuidar do que é seu? A pessoa recebe, porque como ela não sabe trabalhar com dinheiro, com finanças, ela não sabe o que custou para você. Porque para ela não custou nada. Ela está trabalhando com o seu. Quem entende, diga amém. Amém. Não entregueis pérolas aos porcos, porque se você entregar pérola ao porco, ele vai morder, ele vai pisar, porque ele não conhece, não entende o valor da pérola. Não entende o valor das finanças, o que representa $1.000 para você. Quem entende, diga amém. Amém. Se você entregar para um espírito de porco, se você honrar um espírito de porco, ele não entende o valor da honra. Meu Deus. Se você tentar abençoar um espírito de porco, ele vai receber a honra. O que é isso nas minhas mãos? O que ele está me entregando aqui? Nossa, que legal, é cheiroso e tudo. Vai jogar no chão e vai fazer assim, ó. Vai moer no dente. E vai te entregar tudo quebrado, tudo estragado. Sapatear. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Pessoa que pode receber e outra que não pode receber. E como você não sabe, você tem que entregar de pouquinho em pouquinho e ver qual que é o resultado. Porque o porco ele vai manifestar em algum momento. Porco, ele é porco. Não parece porco, porque é gente. Mas o espírito de porco está lá. Em determinado momento, Jesus expulsa os demônios de uma pessoa e esses espíritos vão para porcos. Para uma manada de porcos. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa que tem espírito de porco, presta atenção, se você confia nessa pessoa, se você diz verdades, segredos para essa pessoa que tem espírito de porco ou um espírito de cão, o que essa pessoa vai fazer com a confiança que você depositar na vida dela? Confiança é uma pedra preciosa. Confiança tem um valor gigantesco. Você confia os seus segredos para um espírito de porco. Sabe o que o espírito de porco vai fazer? Vai colocar aos 4 ventos. Vai estragar a confiança que... Mas aí, estragou, vai te devolver o quê? Vai te devolver o problema. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito cuidado aonde você semeia, porque como nós vimos na parábola do semeador, existe terra fértil? Sim, existe, mas é a minoria. É uma terra fértil para 4 terras ruins que não vale a pena semear. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor discernimento, meu bom Deus, para que nós possamos semear as sementes que o Senhor nos entrega de uma maneira sábia. Nos dá sabedoria, meu bom Deus, para que nós possamos multiplicar essas sementes.
para que nós possamos sempre, meu bom Deus, entregar aquilo que o Senhor nos dá a pessoas, meu bom Deus, que tem o seu Espírito. Diga assim, eu tenho. Eu tenho. Diga, eu tenho. Diga, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Eu sei multiplicar as sementes que o Senhor me dá. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor continue a se revelar a nós. Que nós possamos, meu bom Deus, entender com essa palavra, a parábola, meu Deus, que as tuas bênçãos, a tua palavra é a melhor das sementes. Que nós possamos aprender a semear na vida essa semente, que nós possamos, meu bom Deus, ser um agricultor que sai com sementes boas para abençoar outras vidas, e que o Senhor nos mostre, meu bom Deus, aqueles que merecem receber essa palavra, aqueles que merecem a nossa confiança, aqueles que merecem a nossa honra, que vão saber multiplicar e não subtrair, aqueles que vão saber, meu bom Deus, dar continuidade àquilo que o Senhor nos entregou, em nome de Jesus. Que o Senhor continue a se revelar a nós, Pai, na tua palavra, que o Senhor coloque em nosso lado, Pai, do nosso lado, pessoas melhores que nós, para que nós possamos, meu bom Deus, frutificar aonde o Senhor deseja que seja frutificado. Que o Senhor faça de nós, meu bom Deus, árvores, e assim nós possamos alegrar o teu coração e cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Quem recebe diz: amém. Salva de palmas.